Eu saúdo a amada igreja com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Damos as boas-vindas a todos os irmãos, bem como aqueles que estão nos dando a alegria da sua visita. E você que está aí nos acompanhando através do YouTube, que a bênção do Senhor também chegue ao teu lar, à tua vida, à tua família, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aí iniciando mais um mês, desafios, sonhos, projetos, mas toda vez que nós nos debruçamos diante dos nossos planejamentos, é claro que nós encontramos desafios que envolvem mudanças nas nossas vidas. E eu fico pensando que essas mudanças, elas às vezes são mudanças rápidas de acontecerem, outras são mudanças que demandam mais tempo, mudanças que envolverão outras pessoas ou somente você. Mas gostaria de fazer uma pergunta: se você tivesse o poder de mudar qualquer coisa na sua vida, por onde você começaria? Muitos de nós certamente fariam essa mudança na parte exterior. Talvez alguém poderia dizer assim: pastor, eu me acho muito magro. Outros, muito gordo. Sou muito alto ou muito baixo. Sou feio. Você talvez pensasse em mudar os seus olhos, o seu cabelo, para quem tem, claro, seus dentes, suas pernas, seu nariz. Se você pudesse mudar a sua aparência exterior, seria um retoque leve ou seria uma transformação extrema, radical? Ao menos te reconheceríamos depois dessa mudança, ou seria tipo aquelas transformações dos narcotraficantes que fazem aquelas cirurgias e depois ninguém sabe quem é aquela pessoa? Eu acho, queridos, que todos nós passamos por períodos em que nós queremos desesperadamente mudar a nossa aparência exterior. Adolescentes vivem constantemente com medo de que não pareçam bons o suficiente para os seus colegas, e então mexem com isso, tentam aquilo, experimentam uma roupa, uma camiseta, aquele boné, ou o que quer que o recente artista ou influenciador digital esteja usando, porque nós somos muito influenciados pelos outros. E hoje em dia, em dias de tecnologia, de internet, mais ainda. Mas quando nós ficamos um pouco mais maduros, nós ficamos mais espertos, ou não? Passamos horas tentando encontrar o vestido certo, ou a camisa certa. Meu Deus, parece que eu estou vendo lá em casa. Ou apenas o par de sandálias, para impressionar as pessoas, da igreja, da família ou do trabalho. Fazemos dietas obsessivamente, malhamos, o que realmente isso é bom para a nossa saúde, mas pode ser uma batalha perdida, porque depois que perdemos esse peso e finalmente parecemos bem, novamente descuidamos com a alimentação e o peso tende a voltar. É o tão nefasto efeito sanfona. No entanto, queridos, alguns chegam à conclusão de que ao chegar ao estágio da vida, onde é mais fácil simplesmente tentar encobrir os defeitos do que perdê-los. Podemos usar aquelas malhas e fitas que prendem tudo, até mesmo a respiração, para dar uma sensação de caber nas antigas roupas. Estava vendo no Instagram agora, tem uma camisa de malha que deixa você todo malhado. Eu já estou até pensando em fazer uma aquisição dessas, estilo tanquinho. Os produtos de maquiagem prometem rejuvenescimento de 10 anos, vendem como em dia de liquidação. E em casos extremos, queridos, nós podemos desistir completamente e parar de nos importar com a aparência. Nos damos por vencidos e dizemos: não tem jeito, é a lei da natureza. Mas, queridos, por mais difícil que seja mudar por fora, parece infinitamente mais difícil mudar por dentro. Se há algo que sabemos sobre a natureza humana, é que as pessoas mudam lentamente, se é que elas mudam. Pense nas lutas de sua própria vida.
O que você mudaria internamente se você pudesse? O seu espírito impaciente? A sua língua mordaz? A sua inveja daqueles ao seu redor? O seu espírito de descontentamento? O seu ressentimento persistente? A sua luxúria que você não pode dominar? A sua má gestão financeira? A sua consciência pesada? A sua incapacidade de trabalhar com os outros? A sua teimosia arrogante? O seu espírito crítico? O seu temperamento impulsivo? O seu profundo desânimo? A sua incapacidade de apreciar a vida? O seu espírito ingrato? A sua vida desorganizada? Por onde você começaria? Talvez nem fosse uma dessas que nós listamos aqui, mas independente de que área da sua vida você mudaria, todos nós queremos mudar algo, mas não sabemos como fazê-lo, e não sabemos por onde começar. Todos nós sonhamos em ser alguém diferente, melhor que a pessoa que somos hoje, e não apenas no que diz respeito à parte externa, exterior, mas também com relação aos seus sonhos, os seus projetos, quer seja espirituais, quer seja emocionais. Os anunciantes de produtos sabem disso, daí que a sua caixa de entrada de e-mail, a sua página no Instagram e no YouTube, estão repletos de anúncios prometendo que você pode perder peso agora, ganhar dinheiro da noite para o dia, aprender uma nova língua, se tornar um cristão melhor, mas eu acho que isso aí os publicitários não oferecem para você. Talvez o pastor e alguns irmãos mandem alguma mensagem nesse sentido. Outro dia, queridos, eu recebi um anúncio que dizia: veja os seus cabelos se multiplicarem. Eu não sei por que me mandam esse tipo de anúncio. Eu gosto até dessa metáfora, parece divertida. Tome essa pílula, ou passe essa loção, ou contrate os serviços do doutor fulano de tal, e a sua futura, distante calvície nunca vai chegar. O que seria melhor para quem é calvo? Claro que não é o meu caso. Queridos, mudança é difícil, mudar é difícil. Vá a qualquer livraria e você verá uma parede inteira de livros de autoajuda. Ajudar as pessoas a mudar é um grande negócio, dá dinheiro. Os coaches que o digam, eles lucram com palestras e seminários. Mas quando levantamos de manhã e encaramos o espelho, tudo o que vemos é a mesma imagem olhando para nós. Isso faz com que alguns tomem a decisão, por exemplo, de trocar de emprego, porque se sentem insatisfeitos e acham que a mudança de emprego vai resolver seu problema. Outros fazem um lift facial. Nome bonito esse, lift facial. Deve ser alguma coisa para melhorar, tirar um pouco, as rugas, as marcas do tempo. Compram um carro novo, começam uma nova carreira, encontram um novo namorado. Para os solteiros. Mudam de igreja, por favor. Começam a malhar e assim por diante. Não é como se as coisas fossem erradas por si mesmo. Um novo emprego não é errado, um carro novo muito menos. Mas, queridos, não são apenas as coisas externas que nos incomodam, são as coisas por dentro que não conseguimos consertar. É por isso que nós escolhemos como título dessa pregação de hoje: Senhor, por favor, me mude. E eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Esse é um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento. E tem tudo a ver com mudança, tem tudo a ver com a transformação que Deus pode realizar na sua vida. Diz assim o texto sagrado: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a maioria de nós passa por mudanças, mas essas mudanças elas acontecem lentamente, e poucos de nós
Tem mudanças que são duradouras, exceto quando essas mudanças acontecem sob pressão, ou como resultado de uma dor pessoal. Não há crescimento sem luta. Hábitos antigos podem ser mudados, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Padrões de pecado podem ser quebrados, mas será preciso mais do que uma oração rápida no final do culto. Você pode ver um crescimento significativo em sua vida espiritual, mas isso virá com um alto custo. Pastor, isso é uma palavra muito dura, mas é uma palavra realista, porque algumas pessoas são engodadas no falso ensino de que a mudança vai acontecer rapidamente, de que nós vamos nos livrar do pecado que nos incomoda, num piscar de olhos. É uma luta diária, o processo de santidade é algo que nós precisamos diariamente estar renunciando àquilo que entristece o coração de Deus. Romanos 12:2 nos lembra que o mundo não é moralmente neutro. O mundo trabalha ativamente contra a nossa fé cristã. Os cristãos estão constantemente nadando rio acima com a correnteza do mundo contra eles. Não se surpreenda, não ceda e não seja tragado pelo mundo. Este versículo, queridos, não está dando regras sobre comportamento externo. É claro que a mudança interior que o Espírito Santo de Deus realiza na nossa vida, reflete também no nosso exterior. Mas essa passagem, ela não está falando explicitamente de mudanças exteriores, mas sim de mudanças internas. É exatamente isso que Paulo está falando. É por isso que aqui duas palavras pulam aos nossos olhos. O primeiro é mundo. Essa palavra, ela aqui não está se referindo ao planeta que nós chamamos de terra. Como se Paulo dissesse assim: olha, não desfrute da criação que Deus fez. Não é isso. Ele não está falando das coisas físicas, como a beleza de um pôr do sol, a grandeza de um rio Amazonas, o design intrincado de uma única célula humana, ou a vastidão do universo. Paulo não está falando dessa realidade física. Ainda menos está falando de desfrutar, por exemplo, de um concerto musical, ou uma conversa com um amigo, ou jogar A Cidade Dorme com os irmãos, ou andar de bicicleta com o presbítero Eduardo. Não, queridos, esse versículo não quer dizer não aproveite a vida. Não está dizendo isso. Paulo não é um ascético que nos pede para rejeitar toda a beleza e bondade que vemos ao nosso redor. Nem tampouco está nos chamando para nos afastarmos dos problemas deste mundo. Paulo não está dizendo assim: olha, você vai ficar agora numa redoma, você vai ficar protegido dos problemas, nada de mal vai te acontecer, porque agora você é um crente. Paulo não está dizendo isso. Não adianta nos escondermos em uma muralha, construir uma cerca, comprar uma espingarda e atirar em qualquer um que nos incomode. Pelo contrário, Paulo, se nós formos ver a vida de Paulo, vamos perceber que ele mergulhou no coração da cultura de sua época. Ele se concentrou nas principais cidades do primeiro século: Jerusalém, Antioquia, Corinto, Atenas, Roma, que eram as grandes metrópoles culturais e financeiras da época. Mas não somente isso. Ele entrou sem medo nas sinagogas, nos mercados, nas salas, com o propósito expresso de proclamar Cristo onde ele ainda não era conhecido. Quando Paulo enfrentou este mundo, ele o fez na autoridade de Cristo na sua vida. Mundo, queridos, poderia muito bem ser traduzido aqui por era, tempo. Algumas versões até mesmo fazem uso dessa expressão. O texto literalmente diz: não se conforme com esta era, com este tempo. E aí alguém poderia perguntar: mas por que, pastor, que nós não podemos nos conformar com este tempo que nós estamos vivendo? Apesar da guerra lá na Ucrânia, o Brasil não está passando por guerra. Apesar dos problemas financeiros decorrentes do pós-pandemia, estamos aí vivendo um novo crescimento econômico na nossa pátria, glória a Deus.
Mas, queridos, quando Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este tempo, ele simplesmente está dizendo: olha, esse tempo, essa era está chegando ao fim brevemente. E quando isso acontecer, tudo sobre esse tempo vai se desmoronar, vai se desmanchar, vai se acabar em pó. Tudo isso aqui é passageiro. Nós vivemos, queridos, nesta era atual, mas essa era não vai durar para sempre. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso comprar minha casa própria? Compre, não tem problema nenhum. Eu não posso trocar de carro, fazer minha faculdade, casar, ter filhos? Faça tudo isso, mas lembre-se, esse tempo está passando. O nosso lugar não é, em definitivo, este mundo. O que nos aguarda é a pátria celestial. Nós sabemos, queridos, que há um tempo melhor por vir, quando Cristo reinará sobre as nações com a sua igreja. Devemos viver hoje pelos valores de amanhã. Devemos viver hoje contemplando a eternidade. Devemos viver nesta era atual, mas esta era atual não deve viver em nós. A palavra do Senhor diz que quando Jesus já estava próximo de passar pela morte, ele ora ao Pai e pede acerca dos seus discípulos. Ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que eles fossem guardados do mal. Essa tem sido a oração de Jesus por cada um de nós, pela sua vida. Deus tem orado, o Senhor tem orado para que você seja guardado do mal. É esse o cuidado do Espírito Santo. A outra palavra que nos chama a atenção aqui nesse versículo, queridos, além de mundo, é amoldar. Algumas versões usam a palavra conformar-se. O sentido aqui é ter a forma, o molde, o padrão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: não devemos pensar, falar ou agir conforme os esquemas desta era, desse tempo. Nós, queridos, como cristãos, usamos uma linguagem que nos é muito própria, mas o que nós observamos às vezes é que a gente começa a absorver as coisas que estão ao nosso redor, o modismo que chega até nós, e nós precisamos estar muito cuidadosos com relação a isso, até porque a nossa forma de adorar acaba sendo influenciada, a forma de cultuar a Deus passa a ser mudada. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista com um pastor de uma igreja das mais tradicionais evangélicas do Brasil, e perguntaram a esse pastor sobre usos e costumes, né? Por que essa igreja tinha mudado tanto, quando comparada com anos anteriores? E ele disse: realmente a igreja mudou, nós vivemos novos tempos, mas a única coisa que não pode mudar, é a visão da igreja acerca da palavra de Deus. Queridos, pode ser que a forma como nós adoremos ao Senhor, no que diz respeito aos ritmos dos nossos cânticos, venha a mudar. Às vezes eu estou em casa e ligo lá, né, ninguém diz mais rádio, né, ligo o celular, né, e aí a gente bota para ouvir algumas músicas no celular, e a minha filha diz: ixi, deu saudosismo dele, né? Por quê? Porque as músicas que eu gostava e gosto de ouvir são bem diferentes das músicas atuais. Isso faz parte, o tempo muda. Eu não posso exigir que as minhas filhas gostem do mesmo tipo que eu gostava de música de antes, Grupo Logos, né, e tantos outros. Hoje são tantos, né, que lançam aí músicas e mais coisas, e alguns são bons, graças a Deus por isso, mas outros não se aproveitam, também é bem verdade. Mas, queridos, a gente precisa entender que apesar dos tempos passarem, a palavra de Deus ela não muda, ela continua operando e transformando o coração do homem. Esse é o padrão que a igreja não pode mudar. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós não podemos nos conformar, nos amoldar ao presente tempo. Não devemos agir conforme os ditames da nossa época. A essência do mundanismo é viver como se esse tempo durasse para sempre. Foi isso que as pessoas do tempo de Noé imaginavam. Eles comiam, bebiam,
faziam orgias como se aquele tempo durasse para sempre. É isso que a gente vê nos nossos dias. As pessoas agindo como se nada mudasse. Como se o pecado pudesse proliferar e não houvesse nenhuma consequência dele. Anos atrás, uma propaganda de determinado produto anunciava: você só anda por aí uma vez, faça tudo o que você puder. Por trás desse comercial, queridos, estava a seguinte premissa: esta vida é a única vida que você tem, então faça o que você quiser, entregue-se, jogue de lado as restrições, as culpas, viva o momento, seja feliz. Queridos, isso é mundanismo, vivendo hoje como se o amanhã nunca existisse. Porém, aqui em Romanos 12:2 nos diz que nós podemos ser transformados quando nossas mentes forem renovadas. A palavra de Paulo é: transformem-se, é uma decisão, é uma ação que começa no meu coração, o desejo. É claro que a ação do Espírito Santo agindo na minha vida, é uma ação dupla, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Mas a palavra de Deus diz: transformem-se. E essa palavra, lá no original, está relacionada com a palavra metamorfose. Eu acho que todos se lembram da sua aula de ciências sobre metamorfose. A metamorfose é o processo pelo qual uma lagarta se torna uma borboleta. É uma mudança gradual no interior que produz uma transformação total por fora. Considere, queridos, o que acontece quando uma lagarta entra no casulo. Eu acho que vocês todos já tiveram a oportunidade de observar, talvez no jardim da sua casa, isso. Passado alguns dias, ela sairá daquele casulo, não mais como uma borboleta, não mais como uma lagarta, mas agora como uma borboleta. A lagarta não mudou a sua natureza, a lagarta mudou a sua aparência. A metamorfose, queridos, revela o que sempre esteve nos genes da lagarta. Lagartas não podem voar, mas elas nasceram para voar. E como resolve esse problema? Com a metamorfose. Quando a lagarta foi transformada em uma borboleta, ela torna-se o que Deus sempre quis que ela fosse. Quando o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2, diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. João está dizendo: olha, nós somos filhos de Deus, é bem verdade, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. João está contemplando não o presente, João está contemplando a eternidade. Ele está falando sobre o nosso futuro, quando estaremos com o Senhor. Deus, queridos, está realizando essa transformação, e você não pode dizer como essa transformação vai acabar. Você não pode afirmar quais são os planos de Deus para a sua vida. Porém, Deus está determinado a fazer que todos os cristãos sejam como Jesus ao final da sua jornada. Esse é o maior alvo do Senhor nas nossas vidas. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, verso 29, o Senhor declara: aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Você foi chamado para ser conforme à imagem de Jesus. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu sou um pecador, eu tenho cometido muitos erros, e eu também. Ah, pastor, mas na minha caminhada, quantas pedras eu já enfrentei, e eu também. Mas Deus está trabalhando na nossa vida, para que nós não continuemos dessa forma, para que nós possamos ficar parecidos com Jesus. É esse o alvo dele. No ano de 1464, um escultor chamado Agostino de Duccio, desculpe a pronúncia, eu não domino bem o italiano, começou a trabalhar em um enorme pedaço de mármore. A sua intenção era produzir uma magnífica escultura de um personagem do Antigo Testamento para a Catedral de Florença, na Itália. Ele trabalhou naquela pedra por 2 anos e depois parou.
Em 1476, Antônio Rosselino começou a trabalhar no mesmo pedaço de mármore, e com o tempo também o abandonou. Em 1501, um escultor de 26 anos, chamado Michelangelo, foi contratado para produzir algo que valesse a pena a partir daquele enorme bloco de mármore. Quando Michelangelo começou o seu trabalho, ele viu que aquela pedra tinha uma falha. E aquela falha exatamente tinha atrapalhado os outros escultores que o antecederam. Michelangelo então pega e com aquela falha faz um tronco, aonde a perna daquele personagem iria ser colocada. O resto, ele trabalhou por 4 anos, até que ele produziu o incomparável Davi. Hoje, essa estátua de 17 metros de altura está exposta na galeria da Academia de Belas Artes de Florença, onde as pessoas vêm de todo o mundo para vê-la. Mais do que uma obra-prima, é uma das maiores em tamanho obras de arte já produzidas. Perguntaram a Michelangelo como foi que ele havia feito isso, e ele respondeu: em cada bloco de mármore eu vejo uma estátua tão simples como se ela estivesse diante de mim, moldada e perfeita em atitude e em ação. Cabe a mim apenas afastar as partes ásperas que aprisionam a adorável aparição para revelá-la aos outros olhos o que os meus já viram. Queridos, isso se aplica na nossa vida espiritual. Todos nós estamos em obra. A nossa vida está em andamento. Não estamos terminados. Não recebemos ainda o corpo glorificado. Não estamos em corpos incorruptíveis. Estamos todos em construção. Se você já visitou uma obra de construção de um edifício, você sabe como ele é barulhento, como ele é confuso. É o vai e vem de operários, e aqui nós temos o irmão Santana que trabalha com isso. Às vezes conversando, ele me fala aí, da loucura, do corre-corre que está levando material de construção para a obra. É difícil, queridos, imaginar um resultado final diante de tanta coisa que está acontecendo ali naquele lugar. Mas trazendo para a nossa realidade espiritual, é importante que se diga, que Deus nunca para de trabalhar em nós, porque há muito trabalho que precisa ser feito. Ele está operando na tua vida agora, porque Ele te ama. Ele não quer que você permaneça da mesma forma que antes, ou que agora. Ele quer te fazer melhor. Essa é a ação do Espírito Santo. Isso me leva, queridos, a imaginar Deus como um escultor trabalhando com um pedaço bruto de mármore. Ele está trabalhando em um grande pedaço de rocha chamado Alex. É um trabalho difícil, porque essa pedra está disforme, suja, rachada em diversos lugares. É talvez o pior pedaço de mármore que ele poderia encontrar. Mas Deus é sábio e trabalha pacientemente em sua escultura, cortando as partes ruins, esculpindo uma imagem na pedra dura, parando ocasionalmente para polir aqui e ali. Ele bondosamente pega o seu cinzel e trabalha naquela pedra dura. Ele corta tudo o que não se parece com Jesus. E no meu caso, é evidente que ele tem um longo caminho a percorrer. Mas ele não vai desistir no meio do caminho até concluir todo o seu trabalho. É isso que me traz esperança. É saber que o meu Deus é que está trabalhando na minha vida. Meu irmão, lembre-se, o que Deus começa, Ele termina. Haverá um dia em que finalmente essa obra será concluída, e aí estaremos na presença do autor e consumador da nossa fé. Ele é fiel. Há uma segunda ação que nós precisamos também fazer. Devemos renovar a nossa mente. Às vezes, querido, acho que nós ficamos displicentes, relapsos com a nossa vida espiritual.
Infelizmente, muitos pensam em seu relacionamento com Deus meramente em termos emocionais. E por mais que os sentimentos sejam importantes e importam muito, Paulo aqui coloca a ênfase não nos sentimentos, mas na renovação da nossa mente. E aí alguém poderia perguntar, mas pastor, como é que eu posso renovar a minha mente? Eu sou bombardeado continuamente por coisas que entristecem o coração de Deus. Você liga a televisão, você acessa o celular, você anda na rua. Não há como a gente querer se trancar em um mosteiro para não ter contato com o exterior. Isso já foi tentado na Idade Média e não funcionou, porque o pecado está no coração do homem. Queridos, para ter uma mente renovada, eu recorro a uma pequena equação apresentada pelo Dr. Charles Hyre em 1972, um grande pregador da palavra de Deus. Ele disse: tempo mais hábitos de santidade é igual a crescimento espiritual. Tempo mais hábitos de santidade é igual a crescimento espiritual. Em outras palavras, a transformação da mente leva tempo, e é preciso uma determinação para desenvolver seus hábitos de santidade. Não acontece da noite para o dia, não acontece você deitado em berço esplêndido. Precisa haver determinação. É isso que Romanos 12:2 nos ensina. É sobre essa metamorfose espiritual que Deus está realizando na nossa vida. Isso não vai acontecer por acidente. Isso não acontece da noite para o dia. Isso não pode acontecer sem o Espírito Santo. Acontece quando nós fazemos um compromisso pessoal. Quando nós assumimos um compromisso com Deus de viver uma vida santa. Acontece com o incentivo divino e de outros cristãos. É por isso que nós somos igreja. Não há como ser igreja isolado na sua casa. Porque é aqui que nós somos companheiros de jugo, que nós nos ajudamos mutuamente. É aqui que nós nos fortalecemos. Essa transformação, queridos, da nossa mente acontece quando nos tornamos o que Deus nos fez para ser. Homens e mulheres segundo o seu coração. E não segundo a vontade do mundo. A renovação de nossa mente, queridos, nos levará a embarcar em uma grande aventura. E aqui a aventura não é uma coisa que a gente não sabe para onde vai, mas a aventura é no sentido da gente ter um desafio a vencer. Não será fácil, é bem verdade, e nem sempre será divertido, porque hoje muitos pintam a vida cristã como somente alegria, somente satisfação, somente felicidade. É um verdadeiro oba-oba. Mas não é bem assim. Tem momentos de dor, tem momentos de sofrimento. Às vezes, queridos, pode ser estressante ter as suas fraquezas expostas. A pressão leva muitos a desistir, mas não há outra maneira de melhorar e nenhuma outra maneira de crescer em Cristo, a não ser enfrentando essa jornada. Lembre-se, quem está na condução dessa nau, desse barco, é Jesus. Pode ser até que às vezes as ondas queiram te tragar, te submergir. Pode ser que você se sinta cansado com o peso dos remos, mas lembre, é Ele que está na condução e é Ele que vai estar nos conduzindo para o porto seguro. É Ele que pode dizer: vento, acalma-te, ondas, aquietem-se. Queridos, pode ser doloroso agora, pode ser difícil de encarar, a vergonha e o medo podem nos confrontar, porém, quando Deus finalmente terminar a sua obra, seremos como Jesus. Precisamos de uma nova visão de Cristo, para, como diz o final do versículo 2, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não há como nós experimentarmos e comprovarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, se não tivermos essas atitudes. Às vezes,
O diabo nos acena com soluções fáceis. Esse é o alvo dele. É tirar o nosso foco de Cristo. É confundir a nossa mente. Muitas vezes, queridos, nós não compreendemos este princípio bíblico de Romanos 12:2, porque entendemos que a nossa vontade é a melhor para nós. Sou eu que acho isso, sou eu que decido, mas somente Deus sabe se o que temos querido realmente será bom ou não para as nossas vidas. Entender a vontade de Deus, queridos, que é boa, agradável e perfeita, é estar confiante no Senhor, ainda que as circunstâncias da vida nos sufoquem. Compreender a vontade do Senhor é sinal que você é cristão, que você confia no Pai, ainda que as coisas não lhe sejam favoráveis. É você entender que Ele e não você está no controle de tudo. Essa é uma maturidade cristã que devemos alcançar. Na verdade, é um exercício diário em nossas vidas, nessa jornada aqui na terra. Diariamente, nós vamos precisar tomar decisões. E essas decisões precisam agradar o coração de Deus. Nossos irmãos do passado entenderam muito bem essa verdade. E eles resumiram essa verdade em 2 frases simples. Só temos uma vida, logo tudo passará. É a primeira frase. E a segunda frase: só o que é feito por Cristo vai permanecer. Amados, este mundo está passando. Não se deixe levar por ele ou pelo que o Deus desse mundo te oferece. Continue nadando rio acima com Jesus. Por mais difícil que seja, é Ele que está ao teu lado, para te conduzir, para te ajudar. Hoje é noite de ceia do Senhor. É o momento em que nós celebramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas não celebramos apenas a sua morte, celebramos a sua vida, porque Ele ressuscitou. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Quero convidar o pastor Wilson nesse momento, para conduzir esse momento da ministração da ceia do Senhor. E eu quero orar pela sua vida. Se você precisa de mudança na sua vida espiritual, se você necessita passar por uma transformação, saiba que essa ação Deus pode realizar hoje. É Deus que tem o poder de transformar a pedra bruta em uma obra de arte. É isso que Ele está fazendo na nossa vida. Eu não sei se você está aqui conosco e ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, mas o meu convite para você é que você faça isso hoje.